Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Gustavo Paranhos. O Gustavo, ele é assessor técnico da Conan e nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre desmame eficiente que requer planejamento para garantir bem-estar dos animais. Gustavo Paranhos, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui. Tá tudo bem, Gustavo? Bom dia, Antônio. Nós agradecemos o espaço e é uma satisfação poder conversar com você sobre esse tema tão relevante para a pecuária de corte. É verdade. Gustavo, a gente sabe que, de maneira geral, vamos dizer, de maneira geral, nós temos aí pecuaristas que estão fazendo o dever de casa, fazendo IATF, dando uma alimentação correta para os animais, pastagem bem cuidada, enfim, estão assim, dentro de um padrão já lá em cima. Mas se a gente pegar, de maneira geral, uma boa parte, eu diria até mais de 50%, talvez bem mais do que isso, ainda leva como uma pecuária extensiva, meio assim, vai quem quer futebol clube, e os resultados não são muito bons, principalmente quando nasce um bezerro, às vezes nasce abaixo do peso, quando vai desmamar, não está um bezerro aí com seus 200, 220, 230 quilos, está um bezerro abaixo do padrão e isso dá prejuízo, né? É mais ou menos assim? É isso mesmo, Antônio. Esse é o nosso cenário, né? Nós temos pecuaristas que são muito eficientes no que fazem, né? Mas ainda temos alguns que precisam melhorar bastante, né? Tem alguns ajustes para fazer no sistema de produção. E a questão da desmama é um tema muito importante, porque da pecuária de corte, as fazendas de cria, né? O bezerro é o principal produto, né? Então esse bezerro tem que ser desmamado a um peso bom, né? E também, logo após a desmama, ele deve continuar ganhando peso, né? E alguns pecuaristas que não têm um bom controle, acaba que ocorre que após a desmama, esse bezerro ele perde peso e é um animal que vai demorar mais no sistema de produção para chegar ao peso de abate, né? Com isso, aumenta os custos de produção, o pecuarista tem que ficar com esse animal mais tempo. Assim, ocorrem outras coisas também, que o produtor pode perder bonificação, que esse bezerro pode passar da idade que os frigoríficos desejam, entre outros problemas que podem acontecer. É verdade. E a gente também não pode esquecer que um bom bezerro nasce a partir de uma vaca bem cuidada, né? De uma vaca bem sadia, de uma vaca bem alimentada, enfim, de uma vaca que esteja aí com aquele tripé, sanidade, alimentação e o manejo correto, nós vamos ter aí geralmente um bezerro bom. E coisa que infelizmente não acontece aqui no Brasil, principalmente agora nessa época da seca, né? Que nós já estamos na época da seca aí, muita gente deixa a desejar em relação à fêmea, né? Que é quem vai ser a futura mãe de um bezerro. É isso mesmo. Nosso sistema de produção é baseado em pastagem, né? Então a gente tem uma época de boa disponibilidade de pasto e boa disponibilidade de quantidade, e tem a nossa época de falta desse pasto, né? Diminui também a qualidade. Então, quando o produtor não faz um bom planejamento de guardar a forragem do período chuvoso para o período seco, acontece que a vaca ela baixa o score, né? Então não produz um bezerro bom, pode acontecer problema de imunidade também, né? O sistema imunológico não fica preparado para passar por esse período, e acaba que o produtor ele vai ter aí problemas de intervalo entre partos, qualidade do bezerro que é produzido, e isso afeta diretamente a rentabilidade da pecuária, né? É verdade. Ô Gustavo, de maneira geral, hoje um bom bezerro desmamado aí na faixa dos seus 7, 8 meses mais ou menos, assim, na visão da Conan, qual seria o peso ideal para a gente desmamar um bezerro? Olha, o peso ideal seria aí acima de 180 quilos, pelo menos, né? Seria o mínimo, né? Mas, considerando sistemas que têm um melhor controle, visando melhor qualidade do bezerro que é produzido,
melhor qualidade de carne, o ideal seria 150 quilos ou 50% do peso da matriz. Então, seriam os parâmetros que o produtor que busca eficiência poderia buscar, né, esses resultados. Pois é, você falou um negócio muito interessante, que era exatamente o que eu queria ouvir. Um bezerro ideal, bezerro bom, assim, bezerro excelente, tanto geneticamente falando, quanto os cuidados que o pecuarista teve com ele deveria pesar aí, no mínimo de 40% a 50% do peso da mãe, né? Esse seria o bezerro ideal, né? Era um bezerro que iria para o abate muito mais cedo, inclusive dando mais lucro para o pecuarista, né? É verdade. Então, o produtor, assim, a gente fala do bezerro, né? Ele tem que pensar todo o sistema após o bezerro nascer, né? Fazer uma boa cria, após o desmame, uma boa recria, e com isso conseguir aí, com qualidade ao abate baixa, né? E esse animal, ele ia atender aqueles mercados de carne mais exigentes, né, de qualidade, e que traz um maior retorno financeiro ao produtor, né? Gustavo, assim, na sua visão hoje, quais seriam os principais conselhos que você daria a um pecuarista em relação ao bezerro, à formação de um bezerro? O que você aconselharia a ele? A formação vai desde a escolha dos pais, né? Ter um bom rebanho de fêmeas, escolher bem o touro, né? A partir daí, ficar muito atento à nutrição desses animais, nutrição e sanidade desses animais, né? Para que a vaca consiga, né, produzir um bezerro bom e após a desmama, esses animais tenham todos os cuidados necessários, né? Desde o cuidado sanitário nos primeiros dias, uma boa cria, né? Uma baixa qualidade para a vaca, para que a vaca consiga produzir uma boa quantidade de leite, criar um bom bezerro, e fazer uma boa desmama, né? O processo de desmama é um processo estressante, é um processo que pode ter efeitos negativos, como a perda de peso, e ter um bom planejamento todas essas fases do bezerro, né? Fase de vida do bezerro, para que todos esses efeitos eles sejam mitigados, né? Por exemplo, da desmama, e o bezerro tem um crescimento linear, né? Ou que pelo menos não tenha perda de peso ao longo da vida, sempre tem um crescimento constante e chega ao peso do abate aí mais novo possível, né? Hoje, o sistema de creep feeding, é uma boa saída para o pecuarista, né? Para a formação de um bom animal, né? Sim, é uma boa saída, né? Um aporte a mais de nutrientes, né, no sistema de produção. E também tem relatos que o creep feeder ele ajuda na desmama, né? Logo após a desmama, o bezerro já está condicionado a comer um pouco concentrado, então isso faz com que ele tenha aquele desapego mais fácil da mãe, né? Então isso também, além da questão nutricional, ele ajuda no desmame por ter ajudar nessa questão do bezerro já está acostumado a ir no posto em busca de suplemento, e com isso ele esquece da mãe mais rápido. Agora, o cruzamento industrial também, por exemplo, a base da pecuária de corte aqui brasileira é a raça Nelore. Mas já está bem provado, né, que quando a gente faz um cruzamento com touro europeu, por exemplo, de preferência no caso do Aberdeen, os resultados também de um bezerro são muito bons, né? Sim, com certeza. Nesse caso, se busca alinhar duas características importantes das duas raças, né? Que é a rusticidade do Nelore com a maior eficiência, a maior capacidade de ganho de peso, por exemplo, do Angus. E com certeza produz bezerros de melhor qualidade. Mas, em compensação, é um animal um pouco mais exigente, né? Questão de qualidade de alimento e quantidade, e também questão sanitária. E também é um animal um pouco mais suscetível a carrapato e outros problemas que a gente tem. Então, é um animal que com certeza é um animal melhor, né, que apresenta maior potencial de ganho de peso, mas que também precisa de vários outros cuidados para que consiga realmente ter um ambiente adequado para responder todo o potencial genético que ele tem, né? Tá certo. Bom, eu conversei com o Gustavo Paranhos, o Gustavo ele é assessor técnico da Conan, e nós demos aí uma viajada, uma pincelada sobre a questão de desmame eficiente, que, queira ou não, requer planejamento, sim, para garantir o bem-estar animal e, obviamente, produzir um excelente animal e, como consequência, um animal que vai mais cedo para o abate. E, consequentemente, também
provavelmente vai dar um lucro maior para o pecuarista. Gustavo Paranhos, muito obrigado mesmo pela sua participação. É um tema muito interessante esse e eu gostaria de trazê-lo mais vezes aqui, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço e bom dia. Nós agradecemos, Antônio, pelo espaço e ficamos à disposição. Um grande abraço, bom dia. Bom dia, obrigado.